Amém. Vamos ler, vou fazer a leitura em 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1. Esse capítulo conta a história de Ana. Ana é mãe de Samuel. Aqui é compartilhado conosco o nascimento de Samuel, como esse menino veio ao mundo, quem ele se tornou, que homem foi Samuel. Por várias e várias vezes em nossas reuniões nós falamos assim, abra lá no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, e nós vamos ler o livro de 1 Samuel, e aqui vai contar a história desse menino. E esse menino, eu posso estar falando do seu filho, eu posso estar falando da sua filha. Eu estou vendo agora a mãe da Gabi ali. Tudo bom? Vamos vê-la. Agora o pastor não vai pregar, vai ficar comentando, pessoal. Tá bom aqui? Agora que eu vi, de verdade mesmo. Tá bom? Bem-vinda, tá? Deus abençoe. Prazer mais uma vez recebê-la. Queridos, a história diz assim: havia um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana é o marido de Ana, tá bom? E ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, que era filho de Eliú, que era filho de Tou, que era filho de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Que já começa a diferenciar uma da outra. Todos os anos, esse homem ia à sua cidade para adorar e sacrificar. Ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, lá em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava porções deste sacrifício a Penina, e a todos os seus filhos, ele dava uma porção para ela. Verso 5 vai dizer que para Ana, ele dava uma porção dobrada, porque ele tinha uma quedinha especial por ela. O texto diz que ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril, mas ele a amava. Então, se fosse dia dos namorados, ele ia no boticário, ia lá na loja da Vanessa, comprava um perfume para Penina. Para Ana, Vanessa, ele comprava 2 perfumes. Era desse jeito, porque ele amava, mas ela não tinha filhos. Aí a sua rival, com ciúmes, é claro, fazia algo que deixava Ana muito triste. Olha só o que o texto diz. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E aí, queridos, isso acontecia ano após ano. Quando isso acontecia, irmãos? Ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se colocava a chorar e não comia nada. E eu disse hoje de manhã, queridos, você não é o único que passa uma luta todas as vezes que você fala, vamos à casa do Senhor. Já começou aqui com Ana. Olha só, todas as vezes que ela ia à casa do Senhor, a outra irritava, provocava, estéril. Você não sabe o que é ser mãe, você nunca vai saber. Isso mexia, feria, magoava, maltratava a vida de Ana. E ela se colocava a chorar. Verso número 8 diz assim: Eucana, seu marido, diz: ei Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você anda tão triste? Olha para mim, Ana. Acaso não sou eu muito melhor que 10 filhos? Eu já preguei sobre esse verso aqui, irmão.
o cúmulo da insensibilidade, né? Ele se achava, né, irmão? Não conhecia nada do toque feminino, do coração feminino. Insensível. Para de chorar, mulher. Eu não dou tudo que você quer. Ah, queridos, mal sabe ele que maior experiência, maior desejo dessa mulher era ter filhos. Então ela decide então parar de chorar. E certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo. Nesse ano eles tinham ido para a adoração novamente. E aí, queridos, ela vai mais adiante. O verso de número 10 vai dizer que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E eu disse hoje de manhã, esse é o choro válido. Esse é o choro diferente do primeiro. O primeiro era um choro depressivo, de tristeza, de amargura, de ódio, de ira, de raiva, de vingança. Nesse primeiro choro Deus não opera. Choro de vitimismo talvez. Mas agora ela chora de maneira correta. Ela derrama a alma diante do Senhor. Não era um choro de vingança, não era um choro de querendo, desejando a morte de Penina. Não, agora era um choro sincero. Senhor. Agora ela volta a sua atenção para quem podia resolver. E aí o verso número 11 vai dizer assim: ela fez um voto, enquanto orava, enquanto chorava muito. Ela disse: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Verso número 12 diz assim: Ana continuava a orar diante do Senhor. Foi uma oração longa, irmãos, um tempo de oração. O sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. E os lábios mexiam, mas não saía a voz. E aí Eli então teve uma conclusão. Ele chegou assim, porque Ana só falava no seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e deu uma bronca nela. E aí Eli diz assim: até quando você vai ficar embriagada? Trata de ficar longe do vinho, mulher. E aqui a figura do sacerdote que não sabe discernir. O marido é insensível, o sacerdote não tem discernimento da situação. Deixa eu puxar a sardinha para o nosso lado, viu? Nós pastores falhamos, e muito. Às vezes a pessoa está triste, fala assim: o pastor vai passar por mim, vai perceber que eu estou precisando de uma oração, vai me abraçar, vai orar. E às vezes o pastor passa: oi, tudo bem? Vai embora. O pastor nem falou comigo. Irmãos, eu não sou o único não, tá? A gente às vezes não tem esse discernimento. Por isso que é bom você falar: pastor, ore por mim, não estou legal. Tá bom, queridos? E aí ela fala, Ana porém respondeu: não, meu Senhor, não estou embriagada não. Não olhe para mim como uma mulher, ela vai dizer aqui, como uma mulher. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tem nada a ver com isso não. Eu estava derramando. Não pense que a sua serva é ímpia. Tem outra versão que diz assim: é filha de Belial. Belial é uma palavra usada para espíritos malignos. Ela fala: não pense que eu sou endemoniada. Não, eu sou de Deus. Eu apenas estava angustiada, estava falando para Deus o que estava no meu coração. E eu fiz um propósito, eu estava orando assim até agora. Porque a minha aflição é grande, a minha ansiedade, o meu sofrimento, a minha dor. Por isso eu estava orando. Irmãos, a resposta para a aflição, para a agonia, para a ansiedade, para o sofrimento se chama oração. É oração.
E ela diz isso. Aí o profeta se retrata. Então Eli disse: vá em paz, minha filha. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Lembra que eu falei na hora da oração? Eu liberei esse verso aqui. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu hoje. Em nome de Jesus, eu vou repetir. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu hoje. Em nome de Jesus. E aí então, irmãos, ela vai em paz. E ela diz assim, Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Aquilo que o pastor Abisael pregou semana passada. Ela recebeu um novo coração. Mudou algo lá dentro, virou a chave. Às vezes a pessoa passa 5, 10, 15, 20 anos sofrendo por algo, preso por algo, aprisionado, e Deus quer fazer essa pessoa feliz. Se derrama, ora, chora, clama, fala: Senhor, muda a minha realidade. E aí Deus vira a chave. O semblante dela já era outro, porque toda vez que ia ao templo, eles iam uma vez por ano oferecer sacrifício. A outra provocava, irritava, era um tormento, irmãos, era uma perturbação, era horrível ir adorar daquele jeito. Porque quando se fala em adorar, irmãos, pode deixar que o inimigo vai tentar te impedir de alguma maneira, mas que nada impeça você de estar na casa do Senhor. Que nada. É isso aí, José. É desse jeito que o pastor quer ver. Deixa. Melhor assim, não é, mãe? É, Helena? E aí, queridos, passou também doentinho, né? Alguns dias. Chegava, ficava só no colo da mamãe ali. Aí sarou, ó. Glória a Deus. E eles levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então, queridos, no verso 20 diz assim: Ana ficou grávida, e passado o devido tempo ela teve E qual que era a promessa para Deus? Se o Senhor me der um filho homem, eu vou dedicar ao Senhor. Então nasceu um homem, e ela falou: eu vou chamá-lo de Samuel, porque dizia: do Senhor eu pedi para o Senhor, Deus me deu. Então, irmãos, Eucana, seu marido, ficou com toda a sua casa, foi com toda a sua casa para oferecer sacrifício anual, para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, e lá ele vai ficar para sempre. Deixa eu curtir ele, deixa eu amamentar bem ele, alimentá-lo bem, porque quando eu for, eu vou com ele, mas eu volto sozinho. Ele vai ser do Senhor. Foi um combinado que eu fiz com Deus. E assim, seu marido respondeu: faça o que achar melhor, fique. Eu não sei porquê, mas eu sempre uso essa frase para minha esposa também. Quando ela fala: o que você acha que eu devo fazer? Eu falo: faça o que você achar melhor. Não adianta, né, irmão? Ela pede minha opinião, mas já tem a dela, né? Eu falo: não, meu amor, faz o que você achar. O que você fizer está feito. E aí ela fica, né? E que o Senhor confirme a promessa que você fez. E assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Chegou o tempo, verso número 24. Depois de o ter desmamado, ela levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e apresentou-o à casa do Senhor em Siló. E o menino ainda era muito pequeno. Penso que é isso para uma mãe. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. Então ela diz assim, o capítulo está terminando, tá? Olha como esse capítulo termina.
Então Ana disse: meu Senhor, tão certo como o Senhor está vivo, eu sou aquela mulher que alguns anos atrás esteve aqui ao seu lado orando. Lembra, o Senhor achou que eu estava bêbada, e naquele dia eu fiz uma promessa, que se o Senhor me desse um filho homem, eu devolveria ao Senhor. Eu vim pagar o meu voto. E ela diz: era por esse menino que eu orava, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Está aqui, esse é o milagre. Era por ele que eu orava. E aí, por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali, eles adoraram ao Senhor. Ela volta para casa, o capítulo 1 acaba aqui, mas a história de Samuel continua. Irmãos, quando ela faz essa consagração ao Senhor, Deus faz desse menino um profeta, um sacerdote e um juiz. Ele julga Israel. O juiz era um líder político também. Ele reúne os três. Ele era um líder espiritual, um profeta e um líder político da nação de Israel. Foi durante um bom tempo. Mas eu não quero falar de Samuel hoje. Hoje eu quero falar de Ana. Qual é o sonho que você tem para os seus filhos? Filhos que aqui estão, saibam que o sonho dos seus pais, principalmente da sua mãe, é que você viva uma vida feliz, próspera e abençoada. Talvez eles não expressem isso em palavras, mas o desejo de todo pai, de toda mãe, é que você seja feliz, próspero e abençoado, que você seja bem-sucedido. Desejo dos pais, desejo de uma mãe, é ver o filho bem, que ele seja o número 1 na escola, que ele cresça e tenha bons amigos, boas amizades, que quando chegar o momento de casar, que case com a pessoa certa, que faça uma boa faculdade, que arrume um bom emprego, que ganhe muito dinheiro, que seja livre de todo mal, todo. Pastor, o que você quer dizer com todo mal? Todo mal. O que você pensar de mal, é esse aí mesmo. Que os nossos filhos sejam livres de todo mal. É o desejo do coração dos pais. Então eu vou dizer algo para você aqui, queridos. Qual é o segredo para que o seu filho, seus filhos, nossos filhos, sejam felizes, prósperos e abençoados? O primeiro segredo é ore. Ore por eles antes de concebê-los. É isso que a Ana me ensina. Depois de conceber, ore e abençoe. Depois que nascer, ore. Quando estiver pequeno, ore. Quando estiver pré-adolescente, adolescente, ore. Quando estiver adulto, ore. Oração nunca é demais, irmãos. Ore, abençoe. Aí o diabo vai falar: agora não adianta mais, já cresceu, já não levou para a igreja, já não quer. Balela, irmãos. A oração tem poder. A oração transforma. A hora que Deus colocar um novo coração, tudo muda. Tem jeito sim. Eu ouço muito essa frase: esse pastor não tem jeito. Tem sim. Claro que tem. Eu uso essa frase, eu me lembro de uma experiência quando a comunidade começou 17 anos atrás. Nós precisávamos fazer uma cortina para colocar numa parede que nós tínhamos lá no primeiro templo. E aí tinha uma cortina enorme e eu precisava fazer ali uma adaptação para que o vento não balançasse essa cortina. E aí eu falei: já sei, eu vou colocar aqui uma madeira embaixo. E comprei a madeira, medi a cortina e fui numa marcenaria.
E eu expliquei para um marceneiro, um senhor muito simpático, me atendeu. Eu falei: tio, eu quero fazer isso, tal. Será que tem jeito? Ele falou: filho, tem jeito para tudo, menos para a morte. Eu falei: não, tio, claro que tem jeito para a morte. Claro que tem. Jesus venceu a morte. Tem jeito para tudo, irmãos. Amém? Então ore, abençoe, seja demais. Seja demais e não de menos. Seja demais. Se tiver que errar, erre para cima e não para baixo. Erre pelo exagero e não pela negligência. Se tiver que errar, irmãos, eu disse hoje de manhã que dias atrás eu vi um especialista, esses que a gente vê, esses vídeos curtos na internet, e falando: ó, você não pode alimentar muito o ego, a mente de uma criança, falar que ele vai ser isso, que ele é aquilo, que ele é super inteligente, que ele é melhor que os outros, que ele é isso, que ele é aquilo, tal, porque você vai frustrá-lo, porque ele não é tudo isso. Eu falei: uma ova que eu vou aceitar isso. Eu não. Irmãos, pode não ser, mas se eu tiver que errar, eu vou errar para cima. Entendeu? Eu não quero que meus filhos cresçam e falem: meu pai nunca disse que me ama. Meu pai falava que eu não ia ser nada na vida. Meu pai não me apoiava. Meus pais não me incentivavam. Não, irmãos. Esse erro nós não vamos cometer. Eu saio orando com eles, e eles estão aqui, são testemunhas disso, de manhã para ir para a escola. Ah, irmão, Salomão perde longe, hein? Senhor, pega a sabedoria que o Senhor deu a Salomão, que o Senhor deu a Daniel, porque em toda a Babilônia não havia ninguém com espírito tão excelente quanto Daniel, e derrama sobre os meus filhos. Eles vão ser os melhores alunos da escola. Que eles sejam prósperos, bem-sucedidos, que eles assimilem o que a professora... E vou orando até chegar na escola, irmãos. Na hora que está chegando perto: amém, amém, pai, amém. Tá bom, é muita bênção. Faz deles, Senhor, médicos, juízes, doutores, livra do mal. Vou orando, irmãos. Vou orando, faço isso todos os dias. Às vezes a gente está meio atrasado, né? Senhor, cuida deles, guarda, abençoa, derrama a tua graça, a tua sabedoria, em nome de Jesus, amém. Mas todos os dias, caminho da escola, para dormir, agradecemos todos os dias. Às vezes temos o culto doméstico, não regularmente, mas lemos a Bíblia junto, oramos. Se tiver que errar, irmãos, eu vou errar para cima. Ore, abençoe, elogie, abrace. Meus filhos são lindos, irmãos. Puxaram a mãe. Deus é bom, né? Tá vendo, irmão? Deus é bom. Olha o tesouro. Coisa mais linda. Segundo, consagre-os ao Senhor. Consagre-os ao Senhor. Eu tenho um irmão que mora na Bahia, em Barreiras, e ele veio. Nós estivemos juntos hoje à tarde. E ele estava na sogra dele, e a minha sobrinha de 15 anos. Ela quer ser batizada aqui, né? Eu falei: e aí, baianinha, quando que o tio vai te batizar, né? E aí, conversando, ela: tio, sua igreja faz trabalho missionário? Eu falei: como assim? De ir lá para a Amazônia, de evangelizar? Eu falei: faz, claro que faz, né? Ela: faz mesmo, tio, eu quero ir, né? Aí eu falei: não, nós temos parcerias, né? A nossa denominação tem o Planta Vida, aqui tem o projeto Radicais, tem vários projetos, só que tem que ser maior de idade. Ah, tio. Aí ele falou assim: olha, ela quer ser missionária, hein? Quer ser missionária. Irmãos, nós temos que consagrar os nossos filhos ao Senhor. Quantos pais me falam que: olha, pastor, eu vim hoje por causa
Por causa dela, por causa dele. Teve um pai que me falou: olha, meu filho passa aqui na frente, fica apontando igreja, igreja, quero ir para a igreja. Salinha, salinha. Tem o outro que falou assim: ó, meus filhos ficam perguntando: pai, quando que nós vamos ver o Gugu Dadá? O Gugu Dadá, quem conhece sabe o que eu estou falando, né? Meu filho menor, ele fica brincando com as crianças, falando: Gugu Dadá, Gugu Dadá, brincando. Quando que nós vamos ver o Gugu Dadá? Não os impeça de estarem na casa de Deus. Consagre, Senhor, é teu, pode pegar para o Senhor, pode fazer deles o que o Senhor quiser. O Senhor pode usá-los. Eu disse de manhã, irmãos, eu estou assistindo o Fernandinho, o Brunão do Morada, o Alessandro Vilaboa, eu fico olhando e falo: olá, Senhor, meus filhos lá, adorando. Se eles um dia irão, não sei, irmãos, não sei. A minha parte eu faço. Eu queria mesmo que meu filho fosse médico, o mais velho. Ah, pai, não quero medicina não. Tá bom. Semente eu plantei, irmãos. Um empurrão eu dei. Mas o mais novo vai ser especialista e um dos melhores do Brasil, viu, irmãos? Consagre-os ao Senhor, mas eu oro, eu falo: Senhor, eu desejo que eles sejam, que eles prosperem, que eles se deem bem, mas que eles nunca deixem de temer ao Senhor. Nunca. Nunca. Se todos os outros pedidos não se realizarem, que eles temam ao Senhor todos os dias da vida deles. Todos. Porque, irmãos, nada mais nos satisfaz. E por último, irmãos, para ouvir as crianças, tão esperado momento, Ana ora, Ana consagra, e Ana profetiza que ele seria um homem de Deus. Quando ela chega com o menino, ela fala: profeta, está aqui, ó. Era esse o menino que eu tinha pedido ao Senhor. Esse é o menino que eu tinha pedido. Que filho você tem pedido ao Senhor? Quais palavras você tem liberado sobre a vida deles? Esse é o menino que está aqui, ó, o milagre chegou. É ele que eu pedia para Deus. Que filho você tem pedido para o Senhor? Ah, para de incomodar. Arteiro, bagunceiro, desobediente, teimoso, isso, aquilo. Que filho? Profetiza, declare bênçãos. E para encerrar, Samuel se torna, queridos, um grande profeta. Ainda adolescente, ele tem sua experiência com Deus. Em um quarto, em uma noite, dormindo dentro de casa, não foi na igreja. Deus falou: Samuel, Samuel. Ele levantou e foi falar com Eli. Pensou que era Eli que estava chamando. E aí, queridos, ele fala: não chamei não, volta a dormir. Ele voltou a dormir, a voz: Samuel, Samuel. E aí ele volta: Eli, o Senhor me chamou? Não, volta a dormir. E aí aconteceu 3 vezes, evangelista Savan, acontece 3 vezes. E aí ele se liga, fala assim: olha, é Deus que está falando com você. Quando você ouvir essa voz novamente, você diga assim: fala que o teu servo ouve. E aí ele volta a dormir, a voz: Samuel, Samuel. E ele: Senhor, fala que eu estou ouvindo. Primeira experiência dele com Deus. E Deus começa a falar: eu vou fazer de você um profeta nessa nação. Ele se torna, irmãos, um grande profeta, um sacerdote. Ele unge 2 reis, Saul e Davi. E ele se torna juiz por um tempo.
Ele vive mais de 70 anos. Por causa da oração de uma mãe em um culto como esse. O texto não fala mais nada de Ana. Eu não sei quanto tempo ela viveu. A Bíblia, na verdade, a Bíblia no capítulo 2 ainda fala que Deus não aguenta desaforo. Sabia disso, irmão? Deus não perde para ninguém. E eu já vou orar agora, tá? O que ela falou? Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou devolver para o Senhor, sim ou não? E aí ela recebeu um filho homem, o que ela fez? Deu para o Senhor. Aí Deus falou, não, eu não vou perder para essa mulher não. Toma 5 de volta, Ana. Ela teve 5 filhos depois, irmãos. 5 filhos. Deus não perde para ninguém. Certa vez Deus chegou para Abraão. Falou, Abraão, você me ama? Amo, então me dá o seu filho. Abraão falou, beleza, Senhor. Onde, quando e como? Eu vou, é longe daqui, beleza, eu vou. Andou 3 dias, chegou no lugar lá, Deus falou, em cima daquela montanha. Ele falou, vou. Ele falou, então vai, vamos ver se você me ama mesmo. E aí, queridos, chegou lá em cima, ele pegou, arrumou o altar, a lenha, o fogo, e a hora que ele vai imolar o menino, sacrificar o menino, o anjo fala, não Abraão, não faça isso, Deus já viu que você o ama. Aí Deus olha aquela cena e fala, não posso perder para Abraão. Ele entregou o único filho por amor a mim. Eu vou entregar o meu único filho por amor à humanidade. Eu vou entregar o meu único filho para morrer pela humanidade. E Deus vai até o fim no sacrifício de Jesus. Deus não perde para ninguém. Eu disse hoje de manhã, nesses últimos meses nós temos sido apelativos até, né, irmãos? Tem muito cuidado para a gente não ir para esse caminho, por causa do compromisso do terreno que nós fizemos. E eu sei que pessoas têm ofertado com muito sacrifício. Deixa eu dizer algo para você. Você não vai perder para Deus. Não vai, Ele está vendo, Ele sabe como você contribui, o sacrifício que você faz para contribuir. Ele vai recompensá-lo. Pode ter certeza, irmãos, eu tenho certeza absoluta. Deus não perde para ninguém. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ele não perde para ninguém. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ora, clama, pede, bate, procura. Porque o que pede recebe, o que bate a porta se abre, o que procura encontra. Deus não perde. Ana deu 1 e recebeu 5 de volta. Deus ama nos abençoar. Ore, consagre, profetize e declare bênção sobre seus filhos. E eles se tornarão futuros Samuéis nessa geração. E só para encerrar, não existem acidentes. Seu filho, criança nenhuma é um acidente. Você é um presente. Seu filho é um presente de Deus. Herança do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia. Feliz Dia das Mães a todas as mamães presentes aqui neste lugar, as que estão em casa, que o Senhor as abençoe poderosamente em tudo. Vamos aplaudir as mamães por essa data tão especial. Aleluias, glória a Deus.